Seus olhos, vamos estar orando agora, crendo no que Deus tem para fazer por nós nessa manhã. Glória a Deus, aleluia. Ora para nós, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, clamamos a Ti nessa manhã, Pai, na certeza de que as nossas orações estão chegando diante do Teu trono. Amém, Jesus. Deus, abre a janela dos céus, ó Deus, inclina os Teus ouvidos, Pai. Ó Deus, que o Teu olhar esteja voltado ao clamor do Teu povo, a Tua igreja. Deus, aqueles que confiam em Ti, que já entregaram seus caminhos hoje, a sua agenda, que já se colocaram à Tua disposição, Pai, porque eu creio que nesse momento muitos estão buscando a Tua face, Senhor. Responde essas orações. Senhor, vai entrando nos lares, Pai, cobertura sobre as famílias. Nós queremos declarar, ó Deus, a Tua presença sobre todos aqueles que têm o temor no coração, ó Deus, e sabe que o Senhor está voltando. Muito obrigado, Pai, pela Tua provisão já desse dia, pela porção que o Senhor já nos deu, Pai. Completa a Tua boa obra, Senhor, porque o corpo é Teu, Senhor. Tu és o cabeça. Nós estamos aqui como membro, como parte desse grande corpo. Deus, estrutura aqueles que ainda não estão estruturados. Deus, e renova aqueles que estão, ó Deus, desfalecidos das suas forças. Dá vigor, Pai. Ó Deus, para que possamos avançar, para que possamos ir, para que possamos caminhar a segunda, a terceira, a quarta milha, até que o Senhor venha resgatar a Tua igreja. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queria, antes da palavra ainda, queria dar uma palavra para o grupo todo, tá? Porque às vezes tem pessoas que não entendem quando a gente coloca, mas é bom explicar de uma forma bem clara algumas coisas, porque que às vezes alguma vez, algum momento, eu peço vocês para estarem presentes, né? Graças a Deus que a Tânia está aí, que foi uma das primeiras, não sei se a Dani também, que foi quem abriu o grupo, está aí. Então é bom a gente estar com um grupo que começou, porque quem não conhece pode pensar que é uma ideia minha, uma exigência minha, né? Mas não é. Nós tivemos uma reunião desse grupo na minha casa, onde elas pediram, por favor, que quem entrasse no grupo, podia entrar quem quisesse, mas que estivesse presencial. Nós tivemos até alguns cafés, né, presencial. Depois, na pandemia, nós paramos, mas continuamos falando sempre, orando sempre, porque o nosso propósito não tem outro, né? A não ser restaurar famílias inteiras, levantar famílias inteiras para a glória exclusiva de Deus. Eu sempre digo isso, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Né? O microfone aberto. Então, está fazendo barulho. Tem alguém com o microfone aberto aí? Então, dá uma olhadinha aí, por favor. Então, quando eu peço vocês, não é uma exigência minha, é um desejo do grupo. E eu aprendi muito disso com a minha mãe. Minha mãe sempre gosta de lembrar disso. Ela dizia, se você for chamado na sala, quando você chegar numa casa, preste atenção, não vá para a cozinha, né? Você só vai na cozinha se você for chamado. Então, o grupo não é um grupo seleto, não é um grupo exclusivo, não fui eu que criei, não desse jeito, não. Nós precisamos atentar, quando nós chegamos num grupo, quais são as normas do grupo? Então, eu só vou ficar ali se eu estiver cumprindo as normas do grupo. Se eu não estiver cumprindo, eu mesmo devo pedir para sair, porque ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum. Mas, se tiver, como nós vimos, algumas de vocês vêm no particular e falam, olha, hoje eu não posso abrir a câmera, que foi outra coisa que o grupo pediu, não é? Que as câmeras fiquem abertas para quê? Para que a gente veja o rostinho de vocês. Foi o desejo do grupo, não fui eu que dei ideia. Ouvi a Tânia falando isso, graças a Deus que a Tânia está aí, ouvi as outras falando, mas é muito diferente quando a gente vê o rostinho, porque a gente já pode ter uma ideia do que elas estão precisando. Se vocês estivessem naquela manhã que nós tivemos, né, Tânia? Foi lindo demais, nós tivemos uma manhã de oração só para perguntar para Deus o que Ele queria de nós nessa história toda. Então, a gente orava, chorando, pedindo a Deus direção, e Deus foi falando. Então, às vezes, quando eu peço isso, né, agora mesmo, outra me pediu o link, falei, pode entrar, não tem nada exclusivo, não tem ninguém melhor aqui, não é? Mas é norma do grupo. E aí eu sempre digo, e quem não consegue cumprir? Quem não consegue cumprir, então peça você mesmo para sair. Ou vem no particular e fale comigo. Olha, eu não estou podendo abrir a câmera por isso, por aquilo, não tem problema, né? Hoje, por exemplo, a
A Alessandra voltou a trabalhar às 6 horas da manhã. Então, imagina a minha alegria de ver ela mandando para mim um link, logo, um recadinho logo cedo. Eu estou trabalhando, mas eu posso participar mesmo com a câmera fechada, né? Eu posso estar aqui mesmo com a câmera fechada, pode ser assim? Gente, isso é lindo demais, entendeu? Porque Deus se agrada de ver alguém que quer cumprir aquilo que Deus estabeleceu para cada um. Da mesma forma, quando a gente vai para uma igreja, a gente chega lá numa igreja, a gente vê o que que a igreja está propondo. É aquilo que eu gosto, é aquilo que eu quero, então eu fico ou não, não é verdade? Mas eu não posso ficar numa igreja onde eu fico fazendo comentários, falando mal ou qualquer coisa contra aquele ministério. Eu glorifico a Deus que por onde eu passei, não tenho nada contra, nunca saí por causa de problema, não saio. Eu falo que problema é para ser resolvido, não para ser criticado, nem trazido, exposto para ninguém ficar envergonhado. E esse é o tema que a gente vai estar falando hoje. Eu quero começar, vou deixar o versículo, Lamentações 3, 39, mas depois eu quero contar uma história que eu sempre digo, quando Deus me lembra, porque Ele quer que eu fale. E hoje de manhã Ele me acordou com essa história tremenda que eu vivenciei com uma das minhas filhas, que foi inesquecível. Ninguém tem como esquecer um negócio desse. Lamentações 3:39 diz assim: de que queixa-se o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Isso é tremendo. De que eu vou reclamar? Você está reclamando de alguém, de um pastor de alguma igreja, está reclamando de alguma coisa? Não. De que queixa-se o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, eu vou queixar de quê? Do meu irmão que está errando? Não. Se você tiver que fazer algum comentário, eu sempre digo, vigie no comentário, para ver se você pode dizer na frente da pessoa. Então, é simples esse padrão. Você pode falar o que você está falando na frente da pessoa? Se você pode falar, você fala. Se você não pode, não fala. Né? Então, isso é uma coisa, um padrão simples para a gente, uma norma simples de vida que a gente pode estabelecer. Às vezes eu coloco alguma coisa para ele, ele fala assim, mas isso aí não é muito bom. Eu falei, pois é, mas eu já falei isso com a pessoa, entendeu? Então, agora eu estou colocando para você, porque às vezes você depois vai ver uma situação, eu falando de uma forma diferente, você pode não entender, mas é porque Deus vai fazendo isso conosco, Ele vai falando com doçura, com amor, e é aquilo que eu sempre digo, é como um filho que você leva, que você está junto com ele, você está vendo ele ir em direção ao precipício. Você chama, vem cá, meu filho, desce aí não, que aí você está correndo risco. E o filho continua indo em direção àquele precipício. E você fala a segunda vez, e ele não ouve, vai ter que chegar uma hora que você vai ter que puxar ele pelo cabelo e jogar no lugar certo. Por quê? Porque senão ele vai morrer. Então, assim é com Deus. Deus vai tratando conosco com doçura, com amor, mas vai ter que chegar uma hora que, se a gente não obedecer, ele vai ter que tratar duramente. E nós vivemos essa semana a pior história do Brasil na minha vida, com a idade que eu estou, que foi a ventania que nós tivemos aqui. Foi um negócio que a gente não sabia o que fazer. Graças a Deus nós estávamos chegando na igreja. Depois eu disse para ele, disse que foi avisado isso, você não ouviu? Ele falou, eu não ouvi. Eu falei, nem eu. Aí depois, falei, porque a gente tinha que ter prestado atenção para não sair de casa. Aí depois eu já até Mas pedi Deus perdão queria. a Deus. Mas Deus Não, queria não que a gente teria estivesse saído. na igreja, senão se a gente soubesse, a gente não teria ido, É verdade. porque foi um negócio terrível, as pessoas eram derrubadas na rua, não tinha onde segurar, uma senhora disse, senhor, sei lá, disse que segurou num poste, mas ele não estava com força mais para segurar no poste, tamanha era a ventania. Guindaste voando no ar, eu estou com os vídeos, depois se alguém não viu e quiser ver, eu mando para vocês, que eu nunca vi um negócio igual, né? E a gente estava chegando na igreja, e aí nós resolvemos fazer o culto na frente da igreja, né? Dentro da grade, com a porta, né? Porque estava sem luz, faltou a luz, nós ficamos ali. Mas foi um dos melhores cultos que nós tivemos. Glorioso, porque à medida que nós orávamos, os ventos foram parando, e a gente foi ficando assim, impressionado de ver o poder de Deus em ação pelas orações, né? E aí nós vimos o irmão cantando e adorando ao Senhor, e depois, quando nós voltamos, nós dois comentamos a mesma coisa. Visita. Hein? A gente ia fazer uma visita ali. Ah, sim, saímos para fazer uma visita em frente, quando nós voltamos, ele estava já cantando e adorando ao Senhor. E aí eu coloquei para ele e falei assim, não sei se você percebeu, mas aquele louvor dele foi um negócio tremendo. E aí Deus mostrou para a gente até isso, a importância da pessoa estar no lugar certo, na hora certa. Ele foi enchendo da glória de Deus aquele local, de maneira que quando nós chegamos, a presença de Deus já era quase que palpável, né? E aí nós começamos a orar.
E eu pude ver o que eu já coloquei para vocês, Deus livrando a minha filha. Minha filha estava no centro do Rio, trabalhando no trabalho dela. Ela foi a última a descer no elevador. Gente, aquilo para mim, até hoje, quando eu lembro, eu estou aqui agradecendo a Deus. Quando ela desceu no elevador, a luz faltou na rua toda, na rua do trabalho dela, Presidente Vargas, né? E pegou o catamarã, porque estava funcionando. Quando ela pegou, foi o último catamarã. É esse catamarã que está todo mundo vendo aí, quase tombando todo mundo em cima do outro, ela estava ali. Então, quando você vê os livramentos de Deus, você vê a importância de você valorizar o que Deus está falando, o que Deus está mandando fazer. Então, naquele dia, naquela manhã, eu levantei, ele viu, eu falei para ele, olha só, eu já ia saindo, nós já estávamos prontos para ir para a academia, e aí eu falei para ele, volta, volta. Ainda bem que ele me ouve muito dessas coisas que parece de louco, mas não era, era Deus falando. Aí ele falou assim, voltar porque a gente não está indo para a academia? Falei, não, amor, a gente vai voltar. Ele olhou para mim e falou, e eu já passei isso uma vez, mas eu nunca tinha visto assim, né? De falar uma coisa na hora e ver uma calamidade a 1 metro quase de distância. E quando eu falei isso, ele disse, mas por quê? Eu falei, porque nós não vamos mais. Deus acabou de me dizer que nós temos que fazer um plantão de oração hoje, amanhã toda. Nós não podemos sair de casa. Ele falou, mas ele disse por quê? Não, não disse não. Eu só estou sentindo um peso, um peso, um peso, como se alguma coisa muito ruim tivesse para acontecer. Então, como eu já vivi isso da outra vez, no dia 11 de setembro, nos Estados Unidos, eu falei assim, eu quero ficar, vamos ficar? Você quer ficar? Você que sabe, mas eu quero ficar. Ele, não, então nós vamos ficar juntos. E nós voltamos e já tínhamos orado. Voltamos a orar tudo outra vez por quase 1 hora. E aquele peso não foi embora ainda. Depois que nós oramos por quase 1 hora, eu disse para ele, eu estou sentindo um peso tão grande que eu vou ter que deitar. Eu vou ter que deitar, porque eu não estou aguentando andar. Aquilo para mim foi um negócio tremendo, como eu nunca pensei de viver no Brasil. E eu voltei, deitei e já avisei para ele, olha, o almoço está pronto. Quando eu sinto esse peso aí, alguma coisa está no ar. Eu vou dormir, só que eu não tenho horário para voltar. Então, eu vou voltar só na hora que eu estiver muito bem, porque o que eu estou sentindo não dá nem para eu ficar em pé aqui. E eu voltei, depois de 1 hora de oração, nós dois juntos, deitei e fiquei ali deitada, e Deus foi dando os sonhos e as visões, sem eu saber de quê. Eu não sabia, não podia imaginar aquilo. Mas agora, eu comecei a prestar atenção nos detalhes de tudo que aconteceu e vendo como Deus tem sido zeloso. Por isso, hoje, eu quero que você pense, antes de olhar para o erro de alguém, por qualquer coisa, nós vamos fazer uma introspecção. Nós vamos perguntar para Deus, Senhor, qual é o meu erro? O que eu estou errando? Eu quero reclamar dos meus próprios pecados. Eu quero reclamar de tudo aquilo que eu estou errando. Eu não quero reclamar de ninguém, não quero saber de ninguém. Eu louvo a Deus por ver como Deus tem me ensinado. É Ele que ensina. Eu hoje estava prestando atenção aqui numa palavra da pastora Beta comigo, numa das reuniões de mulheres que nós tivemos. Ela disse, pastora, eu queria colocar essa pessoa que eu não estou conseguindo enxergar muito bem a situação ali, sabe? Mas essa pessoa, o que a senhora acha? Me fala um pouquinho, porque nós estamos numa reunião de oração de liderança. A senhora acha que essa pessoa vai ficar com a gente? Eu disse não. E hoje eu estava fazendo uma análise daquele quadro daquele dia com o de hoje. Todas as pessoas que ela mencionou, nenhuma ficou. Gente, como é bom você ter essa sensibilidade. A gente pode não entender, mas a pessoa não conseguir caminhar junto e falar, não sei por quê, eu não estou conseguindo caminhar junto, porque eu estou sentindo uma coisa diferente. Eu lembro da Valnice falando isso, uma mulher de oração, uma mulher de Deus, e ela dizendo, toda vez que você sente alguma coisa com alguém, fique atento, não avance, não caminhe, mas não fale mal. Você não quer caminhar com a pessoa, não tem problema. Ninguém é obrigado a ficar junto, mas não fale mal. Por quê? Porque você precisa saber, como eu aprendi sempre também com a minha mãe, entrar e sair de qualquer lugar. Você precisa saber como entrar e como sair. Você não pode entrar e deixar marcas, sair e deixar marcas ruins. Nós precisamos lembrar disso. Então, Lamentações 3 fala isso. De que queixa-se o homem? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. E o que eu lembrei? Eu lembrei que um dia nós estávamos na nossa sala, eu e minha família, e aí a minha filha tinha acabado de contar uma cena. Minha filha falou, mãe, eu fiquei tão triste, porque ontem eu fui na casa da irmã fulana, né, ela era novinha, devia ter uns 12 anos, fui brincar né, ela foi ficar com as filhas, que estavam todo mundo brincando lá, e a mãe chamou para brincar, e ela foi. Só, mãe, que eu achei tão ruim, sabe, achei estranho. Falei, o quê?
que, de repente, as minhas amigas todas começaram a falar mal dos pastores, de líderes da igreja. E aí citou um nome. E eu estou citando isso hoje aqui para que haja no nosso coração o quê? O temor do Senhor, que esse tema eu vou deixar o Dimas falar, porque ele pregou essa semana sobre isso. O temor do Senhor, que coisa forte. E agora, como se não bastasse, enquanto a gente estava conversando, ele estava falando, eu falava, para, porque Deus está me lembrando de outro versículo do temor do Senhor, eu tenho que anotar agora. E aí ele começava a falar outra vez, eu falava, para, que ele está lembrando de outro versículo. E eu fui correndo procurar junto com ele para poder passar para vocês. Então, isso mostra como Deus está preocupado conosco, no sentido de querer que a nossa vida esteja mais correta, mais certa, não vigiarmos de todo jeito, né? E o que foi que aconteceu? Ela me contou aquilo, e eu falei assim, minha filha, e aí? Falaram isso, falaram aquilo, outro? Sim, falaram, mãe. E eu falei, e você? Falou o quê? Aí ela disse, eu não falei nada, mãe, eu fiquei quieta. Eu falei, o quê? Eu quase morri. Você ficou quieta, não é minha filha. Você ficou quieta ouvindo todo mundo falar mal dos outros desse jeito e você ficou quieta. Aí ela, mas eu não errei nada, eu não falei nada, mal de ninguém, eu fiquei quieta. Falei, você pecou sim, você errou sim. Eu, mãe, mas eu nem abri a boca. Eu falei, você pecou. Então, eu vou te falar agora o seu pecado. Você pecou com o pecado de omissão. Porque peca quem fala e peca quem ouve e não defende o irmão. Gente, naquele dia eu só vi ela com os olhinhos arregalados para mim, né? Pensei que eu tivesse dado a melhor aula da minha vida, né? Que nada. Deus me deu a maior aula da minha vida. Quando eu acabo de falar com ela, e ela já chorando, com medo de apanhar, né? Falei, não precisa chorar não, pode ficar tranquilo, eu não vou fazer nada, só quero te ensinar. Que nunca mais você vai ouvir alguém falar mal dos outros e não vai defender o irmão. Gosto muito de uma palavra que o pastor Josi fala dos amalequitas, eu não lembro mais, mas quem encontrar esse áudio, esse vídeo dele falando, ensinando sobre os amalequitas, vocês são ótimos, né, na internet, por favor, manda para a gente no grupo. E ele, naquela pregação que eu nunca esqueci, ele falou assim, quando você defende a causa do irmão, você está atrás dele para defender a causa do irmão. Eu não lembro mais qual foi a palavra, mas ele disse, não seja um amalequita. Não fale mal das pessoas por detrás, porque isso é ser amalequita. Gente, foi uma das melhores pregações dele. Se vocês perguntarem outras, eu não lembro, mas essa foi inesquecível. Sempre estou querendo ouvir de novo, porque foi boa demais. Então, nós temos que estar num lugar, ouvindo tudo, como diz a Bíblia, retendo o que é bom, vendo o que eu vou aprender. Mas o tempo que eu tiver, se eu estiver fazendo vivendo esse estilo de vida, de comentário por detrás, ou qualquer coisa parecida, eu não posso continuar ali. Por quê? Porque naquele dia, quando eu terminei de falar aquilo para minha filha, como se não bastasse. O interfone da minha casa tocou. Eu lembro até hoje, não tinha celular, não tinha nada disso. E o porteiro vira para mim, dona Rita, está aqui a fulana de tal. Era uma das pastoras, nem sei se já era pastora na época, muito conhecida pela intercessão dela. E aí ele disse, está aqui a fulana de tal, ela está perguntando se ela pode subir na casa da senhora, porque o carro dela quebrou justamente aqui em frente à casa da senhora e ela precisa falar com o marido e ela não tem como, ela quer a ajuda da senhora. Era uma das mulheres que estava na lista que as meninas tinham se reunido e estava falando mal. Quando eu virei, que eu ouvi aquilo, eu falei, pode subir sim. Ela nunca tinha ido na minha casa, só foi esse único dia, nem antes nem depois, eu não lembro dela na minha casa. Mas só foi nesse dia, foi inesquecível. Porque ela entrou, ela mal me cumprimentou, já foi direto com a mão na cabeça da minha filha e disse sim, eis que eu te chamei como a rainha Esther. Quem disse que você pode ouvir as coisas, os comentários negativos do meu povo e ficar omissa? Tu tens que abrir a tua boca para defender o meu povo, porque eu te chamei com esse propósito. Tu estás na terra com esse propósito, como a rainha Esther foi levantada para defender o meu povo. Até hoje, quando eu lembro, eu choro. E não permitir que a morte chegasse ao meu povo. Assim eu quero te dizer, eu te chamei e te levantei para que a morte não chegasse ao meu povo. E tu tinhas que defender o meu povo naquele momento. Eu nunca vi uma cena igual. Se nós temos um Deus vivo, ali era a manifestação do nosso Deus vivo. É para qualquer um ter temor do Senhor. Não dá para você conviver numa situação dessa e você ser a mesma.
As maiores experiências que eu tive com Deus, e foi isso que me levou para uma igreja avivada, que eu não cito nunca o nome, eu nunca fico em igreja morna, em igreja que não busca a Deus para receber esses princípios de Deus, que quando eu conheci isso na Bíblia, minha vida mudou. Volto a lembrar que eu li o livro de Atos todo de uma vez, por quê? Porque eu queria ver as manifestações do livro de Atos na minha vida. E ali a gente vê isso. Então, é tremendo quando nós conhecemos a palavra. Ali Deus falava em sonhos, em visões, vai para a rua chamada à direita, vai para aqui, vai para ali. Eu aprendi a viver no sobrenatural de Deus depois de ler o livro de Atos. Depois de ver essas coisas acontecendo na minha vida. Não tem como você caminhar com Deus mais de qualquer maneira. E ontem, na live que nós tivemos à noite, nós estávamos comentando sobre isso. Um dos irmãos que orava, ele disse, eu não tinha comentado o versículo de Lamentações 3:39, estou repetindo com propósito. Você depois decore ele. Para quê? Para que nos momentos difíceis da nossa vida nós possamos lembrar que nós temos um Deus vivo, um Deus que está atento a tudo que nós fazemos antes mesmo da gente fazer. Ele sabe todas as coisas. Então, nós não podemos brincar com ele. Depois, esse irmão que estava orando, ele disse um versículo. Se nós não nos corrigirmos a nós mesmos, somos bastardos. Se nós não estivermos corrigindo a nós mesmos, somos bastardos e não filhos. Porque que filho há que Deus não corrige? Então, Deus quer corrigir a nós como filhos dele. E se você não se sente filho, peça hoje a Jesus o novo nascimento de João 3. Fala com ele, Senhor, eu quero nascer de novo. Porque eu quero ter essa experiência contigo, eu não quero ficar de turista numa igreja, eu não quero ficar de turista nesse mundo, porque a volta de Jesus já está próxima, a gente está vendo isso que está acontecendo. Ah, mas quando? Não sei. Quando a minha filha era pequenininha, alguém falou que a volta de Jesus estava próxima. Mas o que eu vi no Brasil essa semana, eu nunca vi em lugar nenhum. De alguém não conseguir ficar em pé na rua, as praias foram esvaziadas em minutos. E aí, o povo só reclamava, cadê a Defesa Civil que não defende, não avisou? Vai ter hora que a Defesa Civil não vai avisar, porque Deus está avisando para nós, está avisando para nós nos escondermos, mas nós nos escondermos com uma vida correta, com uma vida santa, com uma vida que agrade a Deus em primeiro lugar. E eu quero que hoje, quando nós trouxemos esse tema, eu quero trazer para vocês a palavra ressignificando, que é o tema nosso de hoje. Eu gosto dessa live, porque nessa live eu falo livremente, viu? E eu só gosto de falar assim, eu não gosto de falar com nada, tem que ser assim, tem que ser assim. Quando eu aceito os convites, eu vou dizendo logo, olha, eu falo sim sobre o tema que você está pedindo, mas eu quero falar livremente, porque eu gosto de falar aquilo que Deus está colocando no meu coração. Isso é mais importante. Então, ressignificando significa o quê? Eu vou dar uma repaginada na minha vida. Vou dar uma repaginada hoje. Eu não vou aceitar mais andar com qualquer pessoa que vai me levar para trás, que vai ficar fazendo comentário negativo da vida dos outros. Eu não vou andar mais assim. Eu quero escolher um novo estilo de vida. Uma vida que agrade ao meu Deus em qualquer lugar, em qualquer tempo. Isso é importante, você lembrar disso. Ressignificar também atribui um novo sentido para a nossa vida. Uma situação, uma perspectiva nova que nós precisamos ver. Eu fui ver no dicionário exatamente isso, porque no todo eu já sei o que é, mas é fundamental que a gente lembre nos detalhes o que a palavra diz. Porque às vezes nós estamos usando a palavra sem parar para poder sequer fazer o que ela está falando. Então não adianta eu usar o termo, vou ressignificar a minha vida, vou ressignificar em que sentido, em que área? O que eu preciso de conserto? E todos os dias eu coloco para o Senhor, vai falando, Senhor. É uma oração que eu faço sempre. Senhor, aponte os meus erros para que ninguém tenha que apontá-los. Por favor, fale o que eu estou errando, porque eu quero conserto todos os dias. Então, se a gente pedir isso, a gente nunca vai ser envergonhado em público. Quando você vê um escândalo acontecendo lá com o nome de alguém, todo mundo está sabendo, você pode ter certeza. Aquele alguém não consertou nos detalhes do dia a dia. Eu sempre digo para ele, uma coisa é você cair em pecado sem querer, sem não conseguir força para levantar. E uma coisa é você cair no pecado querendo, aceitando e achando que está tudo bem, está tudo certo. Não, Deus não aceita isso. Então, hoje, eu quero que você faça uma repaginada, pare e vai ressignificar a sua própria vida. Ah, mas a minha mãe é assim, meu pai é assim. Não, Não, o que eu estou fazendo de errado?
De que queixa-se o homem? Lamentações 3:39. Queixa-se o homem dos seus próprios pecados. O narcisista, é bom a gente lembrar em psicologia, quando você estuda e a gente escuta as pessoas dizendo: mas eu não quero estar próximo do narcisista. Desculpa. Porque ele fica só olhando o erro dos outros e não enxerga os dele. Mas eu quero te dizer, para tudo tem conserto, viu? Não adianta você afastar de alguém só porque tem um problema. Não, você precisa ser o espelho para aquele alguém. Você precisa falar para ele, sim, o que ele precisa mudar, para que ele não continue no erro. Por quê? Porque a própria palavra fala a mesma coisa. Se você vê um irmão no erro e você não falar, ele morre. Está escrito desse jeito. Mas o sangue dele vai ser cobrado de você. Por isso nós precisamos aprender a falar, sim. Mas eu não quero falar para não causar problema. Então você vai ser o problema. Porque você pode morrer sendo cobrado do erro de alguém que você não falou. Então, quando eu li isso, e acho que está em Ezequiel, se o irmão que está em pecado, você vê ele em pecado e você não falar, ele morre. Mas o sangue dele será cobrado de você. O dia que eu li isso, isso me colocou num novo estilo de vida. E eu digo assim, não precisam gostar de mim. Eu não fui chamada para ninguém gostar de mim, fui chamada para falar as verdades da palavra de Deus. Se gostar bem, se não gostar, eu ontem ainda brinquei na live da noite, sou estilo o Brasil, amo e eu deixo. Quem gosta, quem quer crescimento, vai ficar perto. Quem não quer, vai embora, não tem problema, não é? E a Bíblia diz em Gálatas 1, que eu sempre gosto de lembrar, enquanto estou agradando aos homens, ainda não sou servo de Cristo. É sério isso. Então, muita gente está fazendo de tudo para agradar todo mundo. Mas eu quero dizer, a Bíblia condena isso. Enquanto eu estou agradando a todo mundo, eu ainda não estou servindo a Cristo. Olha que coisa séria. Eu ainda não estou andando no padrão dele. Então, nós precisamos lembrar disso. Por isso é necessário o autoconhecimento, é necessário fazer o que diz Lamentações 3, sentar solitário. Eu amo Lamentações, porque Lamentações 3, quando fala isso, nós estudamos Lamentações a semana toda. Lamentações 3, ele fala que como se ele gostasse. Bom, ele fala, acho que é assim, bom é sentar solitário, ficar quieto no seu canto, ouvir Deus. Não é à toa que em Apocalipse 7 vezes ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A gente tem isso como hábito aqui em casa também, sentar quieto, ficar quieto, só lendo, lendo, lendo e ouvindo, lendo, lendo, lendo e ouvindo. Então, nós precisamos lembrar, se a gente fizer isso, a gente vai ser como um passarinho. Eu costumo dizer que não foi à toa que Jesus mandou a gente olhar os passarinhos. Está lá em Mateus, olha os passarinhos. Por quê? Porque você vê eles tricotando, mas tricotando, cantando, adorando o Criador, rindo e brincando. Você nunca viu um passarinho triste. Quando você vê que você está triste, você pode ter certeza, tem alguma coisa pegando na sua vida, na minha vida. E nós precisamos parar para ver. Sentar solitário e ficar em silêncio para quê? Aí eu fiz uma nova colocação com as minhas falas, para analisarmos e enxergarmos os nossos próprios erros. Sentar solitário, ficar quietinho para quê? Para fazer uma autoanálise, como diz em psicologia. Eu vou me examinar, eu vou ver o que está pegando. E eu quero te dizer o que Deus colocou para nós também. Vou anotando, vou dar rapidamente os outros que Deus nos deu ontem. Um irmão orando, ele disse, porque há uma nuvem de testemunha nos olhando. Hebreus. Por que nós temos que ver os nossos próprios erros? Porque há uma nuvem de testemunha nos olhando. Imagina se eu tivesse uma vida vulgar por onde eu passei, como é que eu seria tratado? Como é que Deus faria comigo? Então, há uma nuvem de testemunhas. E aí, por mais que você diga, eu não tenho que dar satisfação da minha vida a ninguém. Não, você tem que dar satisfação da sua vida às pessoas, sim. Por quê? Porque hoje nós somos uma referência na Terra. Hoje nós somos representantes de Jesus na Terra. Então nós não podemos sair de qualquer maneira, não podemos falar de qualquer maneira, nós não podemos vestir roupas vulgares, não podemos. Tudo em nós deve falar do Senhor. Nossa fala, como diz a Bíblia, que a fala do apóstolo Pedro denunciou ele. Nossa fala nos denuncia. Imagina se Deus chegasse e ouvisse aquela fala, isso, aquilo que nós estamos falando. Então, nós precisamos lembrar. Hebreus também fala, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós temos que olhar para Jesus nesse tempo e ver o que Jesus faria.
Há um livro que fala em seus passos que faria Jesus, eu gosto muito dele. Se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? O que ele falaria? Provérbios 12:1. O que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Então, quem amar a correção vai amar o conhecimento, significa que só vai crescer. Então, nós precisamos desse crescimento com Deus. 1 Pedro 3, ontem nós estudamos, eu estou colocando tudo que Deus falou para nós ontem. 1 Pedro 3 traz um texto que é questionado por muita gente, que a mulher tem que ser submissa ao marido. Mas, não sei se hoje nós temos algum homem aqui, de vez em quando tem, né? Mas depois que as esposas que os maridos tiverem, coloque para eles ouvirem, porque ontem Deus nos deu esse capítulo assim como uma referência. Eu quero passar tudo para a gente não ficar devendo nada a ninguém. Mas ele disse claramente e me mostrou, a mulher tem que ser submissa ao marido, mas submissão não é capaz, não é ser capaz. Decore isso, guarde isso. Submissão é estar debaixo da autoridade do marido, isto é, o que seu marido está te pedindo para fazer? Está de acordo com a palavra de Deus? Então faça. Agora, o mesmo texto que é questionado por muita gente, mas sem estudar, diz que o marido deve honrar a esposa. E aí eu sempre brinco, uma esposa que tem um marido que a honra em todo lugar, ela vai ter dificuldade de se submeter a ele? Nunca. Guarde bem isso, porque isso é uma análise, para evitar que tenhamos contenda dentro de casa. Se nós temos um marido que honra a gente, né? Fico vendo meu marido no lá, abrir a porta do carro para mim até hoje, não existia mais. Isso nunca tinha visto mais, eu achava que isso nem ia acontecer mais na vida. Mas eu tenho certeza que isso agrada primeiro a Deus. Né? Quando eu vejo ele vai lá, no início ele falava, eu não sei o que você gosta, eu comprei o que eu lembrei, mas aí ficava parado. Hoje não, ele fala, eu trouxe isso, que eu sei que você gosta, é diferente. Eu vou para a rua, toda vez que eu vou para a rua, se eu como um pãozinho de queijo, eu trago um pãozinho para ele, eu não deixo de trazer. Ele, o que ele faz agora? Vai para a rua, o que ele come, ele traz para mim. Se ele vai chupar uma laranja, metade é dele, metade é minha. Ele foi fazendo. E ele fala sem problema nenhum. Estou aprendendo. Eu não fazia desse jeito, mas agora eu estou aprendendo. Isso é humildade. Isso é humildade. Uma mulher que tem um marido humilde, que quer caminhar junto, crescendo junto e aprendendo junto, ou uma esposa que quer ficar com o marido desse jeito, porque ele é melhor do que ela nessa ou naquela área, né? Eu sempre digo isso para ele, você é melhor em administração do que eu, então faça alguma coisa nessa área que eu não gosto muito disso. Para contar dinheiro, você é melhor do que eu. Não me manda contar dinheiro, eu só gosto de gastar dinheiro. Mas no início era uma luta. Mas nós estamos aprendendo. Então, hoje, eu quero dizer, uma mulher que tem um marido assim, não tem problema de obedecer. E eu sempre disse isso desde o início. Se você for para mim, o marido que a Bíblia diz, você pode ter certeza, você vai falar, cara, não vai ter problema nenhum comigo. E a gente está aprendendo e vivendo isso, que coisa maravilhosa. Nós precisamos de viver. 1 Pedro 3, decore isso. Converse com seu esposo. A Bíblia diz que a vida espiritual da mulher é responsabilidade do marido. A gente está vendo o quê? Os papéis invertidos. As mulheres vão orar, os maridos não querem orar, não. Às vezes eu levanto de manhã e falo, vou orar, amor. Aí ele, eu já orei 1 hora quase de madrugada, você estava dormindo. Mas eu já orei, mas vamos orar de novo. E aí ele vem, ajoelha comigo e ora de novo. Não tem problema quando a gente vive a palavra. Então, Deus nunca desejou que a mulher fosse capaz. Como a gente escuta aí no mundão, aí, no senso comum, porque a mulher tem que ser assim, tem que... Eu, em ver a Bíblia, onde a mulher é rebaixada, não, a mulher nunca vai ser rebaixada por Deus. Em Jesus, a mulher foi levantada. Até Jesus, a mulher não era nem contada no número de pessoas onde estivesse. Mas em Jesus, a mulher foi levantada e restaurada ao seu devido lugar. Então, hoje eu quero que você esteja guardando isso aí. Uma disse, na oração de ontem, que eu não permita que pessoas venham me entristecer, porque se eu der ouvido, eu vou ficar triste novamente. Uma de vocês estava na live à noite ontem e viu isso acontecendo. Eu não vou permitir que pessoas façam isso comigo. Então, eu quero destacar isso para você. Quando você estiver fazendo uma autoanálise, você lembra de que você vai queixar, porque
você é responsável por aquilo que estão fazendo com você. Eu chego perto e falo sem sombra de dúvida, olha, comigo não, tá? Não faça isso comigo que eu não quero mais. Isso aí não pode acontecer. Isso aí não pode acontecer. Você tem que colocar limites aos seus problemas. Chegar. Quando eu uso a palavra chega, eu costumo separar mesmo assim de propósito. Quando eu estou atendendo em consultório, eu separo. Chegar. Peguei uma mãe com uma filha de uns 14 anos, 12 anos, sei lá quantos anos, que a menina levantou a mão dentro do consultório e foi dar um tapa no rosto da mãe. Eu segurei a mão dela e falei assim, aqui não, aqui não. Você nunca vai bater no rosto da sua mãe. Você tem que saber o seu limite. Se a sua mãe não te deu o seu limite, eu te dou agora. Não tem problema se eu não te atender mais. Porque mesmo pagando, eu vou colocar você no seu lugar. Eu aprendi desse jeito, não tem psicologia, não tem ninguém que vai segurar a minha mão agora. Nunca mais levante a mão para sua mãe. Você não sabe o risco que você está correndo de vida. Porque a Bíblia diz que quem faz isso com a mãe pode morrer cedo. Você quer morrer cedo? Usei a palavra. Em menos de um mês, quando eu estava entrando na nossa igreja de Campinas, eu vejo a mãe e a filha entrando de mãos dadas. Ficaram aí, eu saí, mas as duas ficaram aí, tratadas e cuidadas de mãos dadas, entrando na igreja. Que alegria! Ninguém entendeu na igreja, quando eu fui atender elas duas, abraçar as duas, eu chorava copiosamente. Ninguém sabia por que eu estava chorando. Todo mundo chorava. Porque Deus agiu ali. Então, você pode passar pela vida de alguém uma vez, essa família atende um mês só, mas a família foi transformada. Então, você é responsável, sim. Se Deus colocou limites ao mar para que ele não ultrapassasse, você tem que colocar limites para aquilo que as pessoas estão fazendo com você. As pessoas não podem te menosprezar. As pessoas não podem te tratar de qualquer maneira, te usar só quando precisa. Não, não. Você tem valor em Deus. Você tem que saber qual a sua identidade em Deus e não deixar que ninguém venha tocar em você de qualquer maneira. Não, comigo não. Comigo não. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu não sou nada, eu, Rita, mas em Deus eu sou preciosa. Então fale comigo com doçura. Se você falar comigo com doçura, você vai receber doçura. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós plantamos, nós colhemos. Então nós precisamos lembrar dessas coisas. Um filho não pode enfrentar um pai. Não pode. A Bíblia fala claro sobre isso. Então, as mudanças na nossa vida, nós somos responsáveis por elas. Aquilo que estão fazendo contra nós, aquilo que você acha que é um absurdo fazer com você, você é responsável por essa situação. Você tem que mudar para que as pessoas não tratem você desse jeito. Ah, nós temos uma dívida que não acaba nunca. Você foi parte dessa dívida? Então você vai ajudar a pagar. Se você não foi responsável por essa dívida, você não tem que ajudar a pagar. É simples assim. Eu falo com meu esposo, nós não compramos fiado, nós não compramos a prazo, nós não compramos... Não existe essa palavra no nosso meio. Agora, você se endividou, não jogue a culpa para o outro. Você vai ajudar a pagar a dívida, sim, até o fim. Porque o nome da gente tem que ficar limpo. Nós temos um nome a zelar. Tá? E agora, passando para o temor do Senhor, Dimas vai estar falando. Glória a Deus. Quantas coisas Deus acrescentou nesse dia. Quando Ele me deu esse tema para a pregação da Santa Ceia, eu parei ali no Provérbio, capítulo 1, que era o dia, né? E ali já estava falando ao meu coração o que nós devemos ter em primeiro lugar. Dia primeiro, Santa Ceia, essa palavra veio a destacar na minha mente. Em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da ciência. E quando a gente lê isso, talvez não faça muita noção, né, o princípio da ciência. Mas Deus falou para mim assim, leia com mais atenção o início, o princípio. E aí o princípio diz exatamente o temor do Senhor é o princípio, é o início, é o Gênesis, é o começo de tudo que Deus quer fazer na nossa vida. O temor vai ser um peso maior. Eu temo ao Senhor. E por que eu estou falando isso para você? Porque depois ele me levou lá no Salmos de número 33, versículo 8 até o 11, onde clareou a minha mente. Porque aqui diz o seguinte: tema
toda a terra ao Senhor. Temo-no todos os moradores do mundo. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. Salmos 33, versículo 8 até o 11. E aí tem o que isso tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida? Que a Rita tem lido, pensado, meditado sobre Lamentações 3:39. Hoje, o que mais a gente observa são as pessoas se queixando dos outros. E ela trouxe um exemplo da Aline, e eu fiquei juntando isso, juntando as peças, né? Porque Lamentações está dizendo do que se queixa, pois, o homem vivente. Queixe-se cada um dos seus pecados. E ontem nós estávamos na live e Deus colocou também isso. Vamos orar por nós mesmos, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, para que Deus traga conserto na nossa vida, traga libertação. E foi tremendo, porque eu falei, essa é a oração mais curta que nós fazemos. Quando nós temos que olhar para o espelho e falar os nossos erros, aquilo que nós cometemos de mal diante do Senhor, que a gente pode considerar como pecado mesmo, porque é pecado, e aí a gente fica sem palavras. Às vezes a gente não consegue expressar. E foi muito, muito importante a gente ter parado para avaliar como nós estamos diante do Senhor. Está faltando temor, amado. O que eu percebi, o que Deus falou comigo, está faltando temor. E ele me deu outra palavra no Salmo 111, versículo 10, onde ele descreve exatamente o que eu buscava no início da meditação. Salmo 111, versículo 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quantos de nós buscamos e oramos e reivindicamos sabedoria? Senhor, eu quero ser sábio. Lembramos de Salomão, lembramos das pessoas que foram sábias diante do Senhor, que meditavam na palavra. E quando Deus dá a receita, medita na minha palavra dia e noite, a gente não atenta. Isso é temor do Senhor. Quando lembro de Ananias e Safira, faltou o quê? Faltou temor do Senhor, pecou contra o Espírito Santo. E nós, às vezes, não conseguimos retirar os embaraços, as pedras que surgem para nos impedir de ter temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os dois versículos, tanto de Provérbios 1:7 como de Salmo 111, eles começam com as mesmas palavras. O temor é o princípio. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Provérbio capítulo 9, versículo 10. Diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ciência do santo, a sabedoria. Ou seja, os três versículos traduzem da mesma forma, ou produzem da mesma forma, com as mesmas letras, o que é o temor do Senhor. E destacou as três palavras: temor do Senhor, princípio. Eu quero que nessa manhã a gente tenha isso na nossa mente. Por que o princípio da sabedoria, pastor? Porque Jesus é a sabedoria. E ele estava com o Pai desde o princípio, desde a criação do mundo. Então, quando a gente volta lá no capítulo 33 de Salmo, a gente vê que a resposta que nós precisamos para temer ao Senhor está explícita no versículo 9. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Então, por quê? Como não temer a esse Deus? Como andar de qualquer maneira na presença desse Deus? E dia 1º foi Santa Ceia, Santa Ceia, a nossa igreja. E eu
fiquei pensando quantas vezes nós celebramos a Santa Ceia. Várias vezes. E eu costumo dizer que cada Santa Ceia deve ser como se fosse a última, lembrando da última ceia que Jesus fez com seus discípulos. E não tem como entrar numa Santa Ceia, se nós fazemos isso, estamos pecando contra Deus de qualquer maneira. A Santa Ceia, ela exige o temor do Senhor no nosso coração. Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Não tem como trazer a memória sem perceber que, se faltar temor, nós não estamos em obediência à palavra. Se o temor não fizer parte daquele momento que nós vamos comer e beber daquele cálice, então está faltando algo em mim. Como posso ser um adorador sem temor? Como posso ser um discípulo sem temor? Como posso ser um servo, uma serva fiel ao Senhor, se não tiver temor? Se isso não fizer parte da minha vida, do meu dia a dia? E Deus começou a me mostrar que o temor de Deus significa ter paz naquilo que você faz, naquilo que você fala e a forma como você vive. Você tem vivido em paz? Ah, eu preciso de paz lá em casa, eu preciso... Sabe, como está o seu temor diante de Deus? Qual a nota que você daria? Ah, eu tenho... De 1 a 10, eu acho que eu estou no 3, no 4. Você pode avaliar isso. Porque o temor a Deus, o temor ao Senhor, ele nos faz obedecer. O temor traz obediência. Não dá para um separar do outro. Não dá para eu dizer, eu temo o Senhor, mas eu não consigo obedecer tudo. Eu leio a Bíblia, mas não concordo com tudo. Então, está faltando temor. Quando eu vou ler, Senhor, me dá temor, para que eu leia e absolva e pratique esta palavra que o Senhor está me dando. Eu costumo dizer que Provérbio é o livro de conselhos, e né? Mas, às vezes, a gente não busca o conselho na íntegra, naquilo que a palavra está revelando. Se você lê Provérbio todos os dias, você vai ver durante 31 dias, você faz aquela leitura, no outro mês você vai repetir aquela leitura, e você acaba percebendo os detalhes que fazem toda a diferença a cada leitura. Porque aquele que teme ao Senhor consegue captar aquilo que está escondido, aquilo que está oculto, aquilo que está sendo revelado na hora que você está lendo. Então, para você ter a revelação do Senhor, para que a palavra profética chegue até você, se não tiver temor, ela passa direto, é oportunidade. Ah, eu não vivo isso. Essa noite eu acordei de madrugada, como sempre, a gente acorda, e a gente ora, e eu falei, Senhor, fala comigo, me dá um sonho, Senhor. E eu disse para Deus como eu queria sonhar. Eu nunca fiz isso na minha vida, mas hoje eu fiz. Amados, quando eu acordei da segunda etapa, lá estava o sonho. Exatamente como eu havia pedido a Deus. E eu anotei cada detalhe desse sonho. Nem passei para a Rita ainda, que não deu tempo. Mas eu vi ali a fidelidade do Senhor. Se você tem temor no teu coração, Deus sempre vai ser fiel, porque a palavra dele não muda, ela é a mesma ontem, hoje, para sempre, de geração em geração. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. O temor ao Senhor nos leva a desfrutar do melhor dessa terra e o que ainda está por vir. Porque eu creio, Jesus está voltando, a Rita entrou um pouco nisso aí, eu acho que é o assunto do momento, os tempos do fim. Não adianta a gente olhar de outra forma. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia distante, agora está mais próximo. Jesus está voltando, o que eu vou fazer? Quem tem o temor do Senhor não está preocupado com isso. Está celebrando, está declarando, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Senhor. Este é o teu lugar. Assume esse lugar, Senhor, sobre as nossas vidas. Quem tem o temor do Senhor não tem problema de servir, de dizer, Senhor, eu quero ser teu servo. A noiva está sendo preparada, como ela citou aqui agora. A noiva está sendo preparada. Você é a igreja, você é noiva do Senhor.
Ou você está ainda buscando, né, borboleteando, como a gente costuma dizer, sem fixar os teus pés no lugar que Deus já te mandou? Está faltando temor. Amado, estar numa igreja não é porque eu vou escolher a igreja. Se eu fosse escolher a igreja que eu queria ficar, eu ia escolher a igreja que eu não tivesse muito trabalho. Uma igreja Mais grande, perto, né? onde tem muita Mais gente, perto. e aí eu não tenho que trabalhar. Fosse mais Mas perto. quando eu pergunto, Senhor, qual a igreja? E aí Deus me manda para São Gonçalo, 40 minutos, 1 hora de viagem, às vezes 2 horas quando está engarrafado e tal. E lá, poucas pessoas com disposição, poucas pessoas cheias do Os Espírito. vizinhos Mas aos olhos do Pai, são brasas que estão juntadas ali, brasas vivas que estão no altar. E aí você diz, Senhor, onde tu me mandares, eu irei. Amém. Porque a palavra diz, quem irá por nós? E aí você se apresenta, isso é temor, amado. Aonde o Senhor me mandar, seja em qual parte do mundo for. Então, quando eu vejo o coração da Rita arder por missões, está disponível, sabe, para ir, para ali, para aqui, para cá, não importa. Se Deus está comigo, eu vou a qualquer lugar, na China e no Japão. Eu vou, eu quero ir. Quero não. Senhor, leva-me segundo a tua vontade, porque o temor que eu tenho no meu coração me faz crer que Deus dará escape e livramento. Amém. Daniel foi levado cativo para a Babilônia e ele ali buscava o Senhor todos os dias, 3 vezes ao dia. Teve tudo, né? José foi levado escravo para o Egito, mas não se abalou, porque Deus havia dado um sonho a ele. Qual o sonho que Deus tem te dado, mano? Não abandone aquilo que Deus entregou na tua mão e disse, é teu, é direito teu, é herança. Eu tenho te dado porque você tem temor no teu coração. Quem tem temor no coração não vive de qualquer maneira. Vive segundo a palavra de Deus. Os princípios de Deus já foram estabelecidos. E muitas vezes nós estamos esperando Deus falar, Deus falar. Deus já falou. Deus já disse por onde nós temos que andar. Isso é princípio de sabedoria quando você acorda, quando você desperta, quando você entende que a trombeta já está tocando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito Santo tem falado, tem, sabe, tocado, tem nos movido. Eu tenho percebido isso a cada momento que Deus reúne um grupo de pessoas, e Ele diz que onde tiver 2 ou 3 ou mais reunidos em seu nome, Ele está presente. Então, cada live que a gente tem feito não é de qualquer maneira, não é para tapar buraco, não é para preencher espaço, é obediência ao Senhor, temor do Senhor. E por isso que eu tenho procurado ouvir Deus. Amém. Antes de falar, antes de abrir a boca, ouça. Por isso Deus nos deu 2 ouvidos, para que a gente possa ouvir bem, e uma boca, para que a gente possa falar. Falar aquilo que edifica. Estamos tristes ontem em saber que pessoas estão sendo atacadas, porque com mensagens, pessoas estão recebendo mensagens negativas, e isso abate qualquer coração. Enquanto o conselho do Senhor é palavra sábia, palavra amorosa, palavra doce, Traz saúde até para os ossos. traz saúde. Entende? Você pode ser um canal de bênção quando você teme ao Senhor. E você pode ser um canal de morte, um canal de maldade, um canal que, sabe, joga as pessoas para baixo quando você não tem o temor. É simples isso, a gente percebe isso. Numa discussão, você vê quem está certo, quem está errado. Agora, se os dois estão no mesmo espírito, um falando mal do outro, defamando o outro, os dois não têm temor. Está faltando temor nessa conversa. Mas aquele que tem temor, ele ouve tudo e discerne. Porque muitas vezes o inimigo vai falar coisas a nosso respeito. É Deus permitindo para que haja correção, para que a gente se humilhe. Quem tem temor não tem medo de se humilhar. Sabe, eu vi corações ali quebrantados na live ontem.
se humilhando, Senhor, eu estou aqui, se eu errei, se eu fiz. Aquela oração por si mesmo trouxe um significado, ressignificou muitas coisas. Muitas coisas. Essa palavra que a gente falou é simplesmente o que nós estamos precisando, ressignificar a nossa vida, mudar de rota, mudar de rumo, mudar a direção, mudar a forma de pensar, de falar, de agir, para que o temor aumente em nossos corações e todo o temor do mundo cesse. Nós não teremos medo, porque o temor do mundo é medo. E o temor ao Senhor é respeito, zelo, é, sabe, você estar consciente do teu chamado. Deus te chamou, Deus te prepara, Deus te dá força, Deus te renova, Deus opera na vida de quem tem temor. Amém. E isso, para nós, não tem preço. Cada vez que você entrar na Santa Ceia, e eu creio que todos aqui já são batizados, mas quem não é, entenda isso. A ceia é para quem tem temor. O batismo é para quem tem temor. São ensinamentos de Deus para a gente crescer, para amadurecer, até atingir a estatura de varão perfeito. É para fazer parte do corpo de Cristo na Terra. Né? Porque isso é uma ordenança do Senhor. Amém. O batismo é ordenança, a ceia é ordenança, fazer parte de uma congregação é ordenança de Deus. Congregai-vos, não deixei de congregar. Como é costume de alguns. Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam congregando. Que alegria quando a gente senta à mesa, né, e a mesa da comunhão lá na igreja, toda quarta-feira, todo sábado, tem sido algo crescente. Os jovens estão aprendendo isso. Eu vejo jovens lá no celular e tal, eu chamo todo mundo aqui à mesa. E de vez em quando a gente tem que puxar, né? A mesa da comunhão é um café que a gente faz nos intervalos do estudo bíblico e o culto à noite. No intervalo, quando nós chegamos no sábado também do estudo bíblico, e no intervalo de quarta-feira, entre a oração e, e a palavra da noite, o culto da noite. Amém. E a gente tem procurado ensinar os jovens. Deixe o celular de lado, vamos olhar aqui nos olhos. Sentar à mesa é temor ao Senhor, é obediência. Eu quero sentar com meu irmão, eu quero falar com ele, eu quero ver ele, eu quero ver o rosto dele, como nós estamos fazendo aqui, sabe? Vi ali a Ana Paula pedindo para os irmãos abrirem a câmera, né? Quem não estava ainda, ficar presente, porque queremos ver o temor do Senhor no seu rosto. E queremos que você veja isso no nosso rosto. Então, não é para a gente aparecer, não é para a gente destacar, é para que a palavra do Senhor se destaque em nós. Mais comunhão, né? Mais comunhão, que os outros vendo glorifiquem a Ti, ó Santo Deus. Essa tem que ser a nossa expressão de temor. Amém. E eu tenho certeza que Deus vai ressignificar essa palavra dentro de nós. A partir de hoje, um novo tempo. Um tempo de temor e de paz para todos. Amém. Ouvindo tudo isso, como disse um dos profetas menores da Bíblia, que tipo de pessoa eu devo escolher ser? Que tipo de pessoa eu devo ser? Eu gosto muito quando ele faz essa pergunta, mas eu quero responder com uma fala minha de acordo com o nosso estudo de hoje. Eu preciso ser uma pessoa de confiança. Hoje, o que mais o mundo está precisando é isso. Você não encontra quase ninguém de confiança. Você fala uma coisa, daí a pouco, quando você vê, o assunto já saiu lá na frente, tudo deturpado, tudo trocado, né? E a gente está vendo isso todos os dias. Então, se a gente não tiver um estilo de vida de ser, eu quero ser uma pessoa de confiança, quando você falar e tiver alguém colocando alguma coisa contra, nem Deus vai defender. Então, é importante a gente lembrar disso. Eu quero terminar essa live lembrando a você, confiança é uma construção. Ninguém confia em alguém de primeira vez. Ninguém confia em alguém de primeira vez, né? Você precisa conhecer a pessoa para você confiar na pessoa. Eu gosto sempre de lembrar disso, uma das frases que eu perguntei para o Dimas, o que te trouxe de volta a mim, depois de mais de 30 anos? E ele disse, foi exatamente a vida que você viveu durante os 20 anos quase que nós estivemos juntos na mesma igreja. Eu vi o que você fez. Eu sei como você viveu e eu quero isso para a minha vida. Gente, isso não tem preço. Diante de Deus, nós colocamos isso com temor.
porque isso mudou toda a história ali. Eu sei que eu posso confiar, eu sei o que você vai fazer dentro de uma igreja, então é isso que eu quero, eu preciso disso. Eu não estou procurando uma esposa novinha, eu não estou procurando isso, não. Eu estou querendo que Deus escolha para mim, Deus escolha você. Isso não tem preço. Então, hoje eu quero que você destaque essa palavra. Confiança é uma construção. Ninguém, você nem ninguém, confia em alguém de primeira vez ou de qualquer maneira. Você precisa ver o estilo de vida da pessoa. Você não pode caminhar com alguém de qualquer maneira. Por quê? Porque no senso comum a gente escuta isso. Diz-me com quem andas e direi quem és. Se você andar com fofoqueiro, daqui a pouco você vai ver que você vai se tornar um deles, queira você ou não, você vai se contaminando. Então, a confiança é algo que nós precisamos destacar para a nossa vida no dia a dia. Neemias 7,3, ele fala, não abra as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Então, nós não podemos abrir a nossa vida para qualquer pessoa de qualquer maneira. O contexto ali não é esse, mas sempre quando eu leio esse versículo, eu trago e gosto de trazer para esse contexto. Eu não vou falar da minha vida para qualquer um. Eu não vou expor meus problemas a qualquer pessoa. Eu preciso conhecer a pessoa com quem eu me abro, com quem eu vou falar. Não posso. Não é que você esteja escondendo, mas você vai lembrar daquela mulher da Sunamita de primeiro ou segundo Reis, que ela fala ali, tudo vai bem, fala até para o marido. Quando o único filho tinha morrido, e ela vai, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Tudo vai bem por quê? Porque eu não tenho problema? Não, tudo vai bem porque eu tenho o Deus da solução. Eu vou correr atrás do homem de Deus. Eu tenho temor de não abrir a minha vida para qualquer um. Nem para o marido ela abriu a vida. Ela foi correndo em direção ao homem de Deus, que era Elias. Por quê? Porque ela sabia que ali ela ia encontrar a solução para o problema, não precisava nem preocupar o marido com aquele problema sério de ter perdido o único filho. E o último versículo para a gente encerrar esse tempo, Isaías 30:15. No ficar quieto está a tua força. No ficar quieto está a tua força. Eu gosto de citar os versículos, por quê? Porque eu vejo que vocês têm interesse em anotar, vocês vão ensinar para outras pessoas, vão ser melhores do que nós, certamente. Então, guarda isso. Agora, quando eu te der para anotar, decore também. Por quê? Porque a gente não sabe o tempo final. Você não sabe, né? O tempo que você tem para você estar lendo e estar procurando na Bíblia. Então, é importante você lembrar de decorar. Nas minhas cirurgias, eu fui para elas falando a palavra. Eu nunca me esqueci. A primeira, eu fui chorando com medo de morrer. A segunda cirurgia, eu fui falando o Salmo 23 de cor. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. O médico olhava, a pessoa está com medo, que é isso? Está com medo de quê? Pode deixar que vai dar tudo certo. Eu não estou com medo, só estou repetindo a palavra de Deus. Eu tenho um Deus que de nada vai me deixar faltar aqui. Então, é importante você decorar a palavra, não ficar quieto, está a tua força. Treine ficar quieto, como diz em Lamentações 3. Treine, chegou no trabalho, fique mais calada, evita falar daquilo que você às vezes pode ter problema amanhã ou depois. Amém? Então, ressignificar a nossa vida, olhar para dentro de nós mesmos e ver, reconhecer os nossos erros e melhorar a cada dia é a nossa chamada de hoje. Amém? Deus abençoe vocês poderosamente e eu vou estar orando pelas famílias aqui agora. Coloca diante do Senhor aquilo que você mais precisa hoje. Coloque diante do Senhor a necessidade de você ser perseverante naquilo que Deus te chamou para fazer. Você não estar um dia de um jeito, outro dia de outro. Outra coisa, não pegar 10 coisas para fazer se você não dá conta de 2. Isso é muito importante. Hoje eu ministro à tarde para as mulheres da Donep e à noite nós temos a reunião da Donep de novo. E aí tínhamos um chamado agora para um café da manhã na Câmara. Quando eu fui orar, Deus me falou claramente, não vá de manhã, não vá de manhã, tem uma manhã de oração, porque você vai fazer à tarde. Então, não pegue 10 coisas para você fazer se você não estiver cumprindo aquilo que você já estabeleceu do que Deus tem para você. Amém? Senhor, muito obrigada por essa manhã gloriosa. Amém. Quero colocar diante de Ti cada família aqui representada, Senhor, para que o Senhor esteja cuidando passo a passo de cada um. Que o Senhor venha suprir todas as necessidades nos detalhes, Senhor, para que elas tenham uma semana de vitória.
Senhor, a tua palavra diz que aqueles que te honram, o Senhor honra. Elas têm honrado esse momento aqui na live, Pai. Amém. Honra a todos que estão Honra, conosco Deus. aqui, Pai, de maneira tal que antes que elas peçam qualquer coisa que elas precisarem, elas já possam começar a receber. Que os céus, Senhor, se abram para elas nessa manhã, para eles, para todos que foram ouvir essa live depois, Senhor, e eles recebam a mesma porção. Nós te entregamos nossa gratidão por essa manhã de estudo da tua palavra. Queremos ouvir, Senhor, mas muito mais, ser praticantes dela, em nome de Jesus e para a tua glória somente. Glória Amém. a Deus. Amém. Deus abençoe vocês poderosamente. Deus Estou é fiel. pensando na data de agosto para ir até Campinas, comemorar meu aniversário aí também. Beijo. Orando aí. Deus Já tô com as abençoe balas vocês. Beijo. prontas.